Essa situação, acredite se quiser, aconteceu hoje na Câmara Municipal de Manaus. A gente até falou sobre a presença dos vereadores na semana passada, que eu estava acompanhando ali o sistema, vendo como é que estava a frequência, porque a gente sabe que nesse período de eleição é natural que ou eles não apareçam na Câmara ou cheguem lá, coloquem o seu dedinho bonitinho ali para votar e depois vazem, né? Isso acontece. E aí esse assunto, essa situação, chamou a atenção do vereador Rodrigo Guedes, hoje no início ali da sessão. E ele usou ali no momento da sua fala para dar um certo puxão de orelha nos colegas. Vou mostrar o que ele falou para vocês. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras de Manaus. Presidente, primeiramente eu preciso lamentar a quantidade de vereadores que nós temos aqui no plenário, presidente. Dá para contar numa mão, talvez passe um pouquinho, né? Mas ali tem 34 presentes no nosso telão, no nosso registro, né? E, presidente, eu não sou babá de ninguém, né? Mas a imagem que se passa aqui do parlamento é muito negativa. E aí, presidente, é muito ruim quando a gente tem que ficar aqui cobrando, né? Porque não pode, nesse horário, principalmente agora em época de campanha, o vereador está na rua, de repente, fazendo campanha. Eu acredito que não estejam todos no gabinete, enfim, tem que estar aqui. E aí a gente relembra para você, são 3 sessões. 3 sessões por semana, o cara fica lá de 9 a meio-dia, recebe seu salário e depois pode fazer o que bem entender. Mas é incrível, você viu aí o vereador Rodrigo destacando. 34 vereadores presentes e menos de 10 ali no plenário naquele momento. Infelizmente, a Câmara, a transmissão ali da TV Câmara nesse momento, ela nunca abre demais a imagem, né? Para a gente não ter essa ideia, então não dá para a gente trazer o panorama completo aqui, né? Mas você vê, por exemplo, ali do lado do vereador Rodrigo, várias cadeiras vazias, atrás também, em outros momentos, assim, um vazio completo. Essa era uma realidade. Tanto é que ele falou isso e depois a sessão seguiu normal, foi até feita a transposição para a ordem do dia, que é a hora de votação de projetos, e aí esses 34 já viraram 22, porque já tinha gente que não voltou ali para a Câmara, enfim, começaram a votar os projetos. E aí, em um determinado momento, o vereador Elan Alencar, que é do Democracia Cristã, resolveu reclamar ali do colega, resolveu reclamar ali da fala de Rodrigo Guedes. Rodrigo Guedes rebateu do outro lado e foi aí que Elan soltou uma frase que eu achei assim muito inadequada para dizer o mínimo. Dá só uma olhada. Então, colocar todos os colegas numa situação difícil, todos os parlamentares numa situação difícil, diante da sociedade, para conseguir like, para dizer que eu sou o bom e os colegas não estão cumprindo com a sua obrigação, é isso que eu não aceito, é simplesmente isso. Agora, a carapuça para mim aqui não serve. Eu só não vou aceitar ser marionete de ninguém, ou o cara dizer que é o cara, sem ser o cara para mim. Vá lá ser para negas dele, para mim não. Para mim não. A gente escolhe a pior parte aí desse discurso, né? Vou começar pelo final, que para mim é a mais grave, vindo de alguém que está ali representando a população. 2024. Agosto de 2024. Não dá para alguém que tem um mandato popular, alguém que foi eleito pelo povo, alguém que recebe o dinheiro do povo, soltar, vá lá com as suas negas. Tudo bem se fosse 10 anos atrás, onde esses termos não eram tão discutidos, onde se isso ainda fosse aquela tal questão cultural, a gente até talvez nem perceberia, talvez eu mesmo nem perceberia aqui. Mas hoje, 2024, já dá para todo mundo perceber a origem racista dessa expressão. É uma expressão que vem da escravidão, onde sim, os senhores de engenho ali, os aristocratas, os milionários, os ricos, tinham os seus escravos eram negros, e é daí que vem essa expressão. Não dá para a gente aceitar que um vereador, alguém com mandato popular, solte uma frase dessa. Eu estou esperando, sinceramente, do alto da minha inocência, que ele se desculpe amanhã, né? Que ele corrija
esse ato aí, o vereador Elan Alencar. A outra parte, tão equivocada quanto, mas que pelo menos não fere ali a legislação, né, não chega a ser vista como uma eventual injúria racial, é ele reclamar, dizer que quem coloca os vereadores em situação ruim é quem cobra. Não. Quem coloca os vereadores em situação ruim são os próprios vereadores. São os próprios vereadores que não pisam na Câmara, que vão lá, botam o seu dedinho, se é que são eles que botam. Em muitos casos é até um funcionário que marca ali a presença no tablet. São eles que se colocam nessa condição. Se um colega está fazendo isso para ganhar like, para ganhar o que quer que seja na internet, e se você acha que essa não é a postura adequada, trabalhe de outra forma. Agora, trabalhe. Não dá para ficar simplesmente achando que ninguém pode falar o que quiser ali dentro do limite do legal, né? Eu acho que se todos se cobrassem, se todos os parlamentares cobrassem uns dos outros, esse resultado que a Câmara apresenta seria muito melhor. E aí eu fui ver, inclusive, a própria frequência do vereador Elan. Ele não é dos mais faltosos. Ele dá até para dizer que é dos mais presentes ali. Ele tem 90% de presença desde 2021 nas sessões e 80% de presença nas votações, na ordem do dia. Então, assim, sendo bem sincero, ele precisava estar sendo chamado a atenção aqui dessa história? Ele precisava estar passando essa vergonha de defender colega faltoso? Não precisava. Ele não está lá? Ele está, como ele mesmo falou nessa manifestação dele lá. Agora, não é quem cobra que coloca os vereadores em situação ruim. São os muitos vereadores que não dão exemplo que se colocam nessa condição. E quem está falando está só vendo o óbvio, né? Ele perdeu uma grande oportunidade de, no mínimo, ficar calado ou até mesmo de se beneficiar politicamente com a fala, né, levando em consideração que ele também é candidato e se não é faltoso, se está presente, afirmar isso, né, dizer que ele não faz parte desse grupo, porque, de fato, quando a gente fala Câmara Municipal, vereadores faltosos, espirra para todos os 41. De alguma forma, a imagem de todos eles fica comprometida, do parlamento como um todo. Então, a fala dele poderia ser exatamente de se manifestar nesse sentido, mas ele estava mais preocupado em proteger os coleguinhas, né? Tanto que ele fala, deixa os colegas numa situação difícil. Não é o Rodrigo Guedes. Claro que ele se beneficia politicamente disso, né? E ele tem feito oposição ao próprio parlamento desde que foi eleito. E isso tem dado certo para as ações dele, né? Ele tem conseguido, de fato, likes, tem conseguido publicidade em torno disso. Isso o favorece, mas é real. E é só a gente olhar, né? É só a gente olhar, acompanhar as imagens do parlamento que a gente vai ver que é esvaziado, não é de hoje, é há muito tempo. No período de campanha eleitoral, piora ainda mais. O outro aspecto, né, que é o das tuas negras, o Brasil ele foi um dos últimos países a acabar com a escravatura. E a gente está falando de um intervalo muito pequeno. São menos de 140 anos que nos separam desse período em que as pessoas foram forçadas a serem escravas. O linguajar utilizado por ele é um linguajar que se refere a esse tempo onde tudo se podia fazer com aquelas mulheres. Tudo se podia fazer. E é isso que ele acaba usando, esse linguajar que é, no mínimo, constrangedor, num cenário em que ele próprio pode ter sofrido já racismo, pode ter sofrido preconceito e, infelizmente, naturaliza isso. É lamentável que a gente esteja, de fato, em 2024, nas vésperas de uma eleição, já no meio de uma campanha eleitoral. Eu vi agora a rede social do Elan. Não tem nada a respeito do assunto, pelo contrário, assim, tá lá ele andando pelos corredores da Câmara, um discurso, falando de projeto que ia ser votado, para fazer questão de dizer que estava ali, de fato estava. O problema, de fato, foi o que fez enquanto estava. O problema foi o que como a gente percebeu que ele estava, né, de uma forma muito infeliz. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.